em Parelas, né, no Rio Grande do Norte, são extremamente raras e graves. Os pacientes apresentaram sintomas de endoftalmite, que é uma infecção no interior do olho causada por bactéria e que geralmente leva à perda da visão. Hoje, eu vou conversar com a oftalmologista Nayara Caldas para saber um pouco mais sobre isso. Doutora Nayara, bom dia, bem-vinda ao Jornal da Cidade. E o que eu já pergunto é o seguinte, o que é que pode levar a uma infecção dessa em um processo de cirurgia de catarata? Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Então, existem alguns fatores, né, tanto ambientais quanto do próprio paciente. Então, pacientes diabéticos estão mais predispostos, pacientes que têm alguma inflamação nas pálpebras, o que a gente chama de blefarite, então devem ser tratadas no pré-operatório para evitar esse tipo de infecção depois da cirurgia. Essas infecções, elas são identificadas com exames de sangue? Como é que funciona a identificação delas, doutora Nayara? O diagnóstico é basicamente clínico, o paciente vai se queixar de olho muito vermelho, dor e a baixa de visão, né, que costuma ser o principal sintoma que traz o paciente para o consultório, além da dor ser também bastante significativa. Então, durante o exame clínico, a gente já tem a suspeita que é confirmada através de ultrassonografia, então fazemos o ultrassom do globo ocular para avaliar se existe um processo infeccioso, inflamatório na parte da câmara vítrea, né? E, a partir disso, o diagnóstico laboratorial se dá também com a coleta do material de dentro do olho para o estudo biológico, né? Quando a gente fala de mutirão, geralmente a gente está falando de um evento, digamos assim, uma ação com cirurgias rápidas, muitas cirurgias acontecendo ao mesmo tempo. Isso também pode ser prejudicial para esse processo da cirurgia da catarata, doutora Nayara? Com certeza. O procedimento cirúrgico da catarata atualmente é um procedimento rápido e muito seguro, né? Se observadas as devidas orientações, né? De asepsia, antisepsia, de esterilização de material. Então, tudo isso deve ser respeitado, apesar de esquema de mutirão, mas isso deve ser observado em todas as cirurgias, né? Outra dúvida que a gente escuta muito, né, as pessoas terem, principalmente quando saem casos como esse lá do Rio Grande do Norte, que chocou, né, porque muitas pessoas ficaram cegas depois desse procedimento. Quais são os cuidados, né, que devem ser tomados num mutirão? Por exemplo, separar um lugar esterilizado, não fazer, por exemplo, em unidades móveis. O que é que vocês, especialistas, né, observam na hora de realizar um mutirão? Laís, em todos os procedimentos, independente de mutirão ou cirurgias eletivas, né, realizadas no bloco cirúrgico, o procedimento de asepsia, de controle do ambiente, da qualidade do ar que tá sendo realizado as cirurgias, tudo isso deve ser observado, independente de estar sendo realizado em esquema de mutirão ou não. Então, esses cuidados, eles não são flexibilizados para atender essa demanda, né? Hoje em dia, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais realizadas, né, no país, no mundo. É uma cirurgia rápida, mais complexa, que exige uma habilidade do cirurgião, e a gente não pode deixar que só porque vai fazer esquema de mutirão, deixar de observar essas normas que para todas as cirurgias devem vigorar. E importante também a gente frisar, porque muita gente, quando sai uma notícia como essa, se assusta e às vezes causa um certo medo. Eu não vou operar. A cirurgia, ela é super segura, né? Agora que, nesse caso, está sendo investigado o que pode ter causado uma cegueira, digamos assim, em massa, com muitos pacientes, né? Então, são casos isolados que acontecem isso. Isso não é a regra, né? Exato. O que acontece no nosso dia a dia o paciente vem para a consulta, a gente faz uma avaliação se existe algum processo inflamatório, infeccioso, palpebral, olho seco, blefarite, a gente deve tratar no pré-operatório. Então, a gente prepara o paciente para a cirurgia de forma a evitar. Então, o paciente diabético deve controlar a sua diabetes. No intraoperatório, usamos um antibiótico, né, que fica agindo ali dentro do olho, no
período pós-cirúrgico, né? E os cuidados com os colírios. Tanto alguns dias antes a gente já inicia o colírio e no pós a gente deve usar os colírios de forma que todas as bactérias, as classes sejam atendidas e a gente evite isso no pós-operatório. Então, todas as comorbidades devem ser controladas, o paciente deve ter a superfície ocular tratada, limpa, sem inflamações, e isso garante para a gente uma baixíssima taxa de endoftalmite na vida real, né? Pois é, e também o que eu pergunto agora à senhora é o seguinte, do total dos pacientes, foram 15 infectados, sendo 8 que perderam o globo ocular, né, e outros que ainda têm o risco de ficarem cegos, né, mas tem 3 pacientes que estão em casa sendo acompanhados e a evolução é boa. Dos que perderam, né, a visão, mas não perderam o globo, essas pessoas ainda conseguem recuperar essa visão, doutora Nayara? Dificilmente, né? O processo infeccioso dentro do olho, ele causa algumas lesões definitivas para a retina, que é um tecido neurosensível, é um tecido muito frágil à variação de oxigenação. Então, se tem uma lesão aguda muito grave, né, por alguns dias a gente precisa tratar de imediato para evitar essas lesões, essas sequelas da retina, né, que é esse tecido que sofre mais. Se no momento, né, já foi tratado, já houve o pós-operatório, né, desses pacientes que foram submetidos à vitrectomia e não houve melhora, possivelmente essa visão deve se manter como está. E lembrar sempre as pessoas que estão nos acompanhando, né, que vai precisar faz isso com um médico que ele tenha todos os registros, que você tenha boas indicações, procurar um profissional sério, né, que saiba o que está fazendo, porque isso aconteceu no mutirão, mas poderia ter acontecido em outras circunstâncias, né, quando principalmente, né, o profissional ele não tem os certificados necessários para tratar daquilo, né? Verdade. A gente faz um estudo, né, de residência médica, faculdade, então a gente não deve pular etapas, né, a partir do momento que a gente decide cuidar da visão, que a saúde dos olhos é o que a gente tem de mais precioso, né, quando a gente define que vai ser oftalmologista. Pois é, visão é uma coisa muito séria, né? Não pode ser tratado com brincadeira. Doutora Nayara, eu queria agradecer bastante sua participação com a gente, né? É importante que a gente traga profissionais que sejam qualificados para explicar às pessoas, tranquilizar, porque quando sai uma notícia dessa, todo mundo se desespera, né? Mas ali foi um caso isolado. Então, muito obrigada por trazer essas orientações, explicar de maneira clara para o nosso ouvinte, né? Como é o procedimento, o que é que ele deve atender. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada a vocês também, bom dia. A gente conversou com a oftalmologista Nayara Caldas, né, falando aí sobre essa questão, né,